Oi, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Queridos, eu queria compartilhar algo com vocês hoje, uma palavra que Deus tem trazido no meu coração há alguns dias e que tem feito muito bem para mim, tem me edificado muito, tem me alegrado muito, tem me consolado bastante. Eu queria dividir isso com vocês hoje, amém? Então, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 34, versículo 19. Eu vou ler em duas versões aqui, tá? Numa versão da King James atualizada e a outra versão na João Ferreira de Almeida atualizada. Então esse texto diz assim: O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. A outra versão: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Quem aqui de nós nunca passou por aflições, por situações difíceis, por dificuldades, perseguições, tribulações? Todos nós, né? Todos nós passamos. Pode ser que estamos passando agora nesse momento e vamos passar ainda. Mas aqui Deus faz uma promessa, Deus tem uma palavra de ânimo para nós. Nós podemos passar por muitas aflições, por muitas tribulações, por qualquer tipo de adversidade, mas Deus nos livra de todas elas, de todas elas. Se você crê nessa palavra, diga aí amém, diga amém, porque essa é uma promessa de Deus. Deus nos livra de todas as nossas aflições. Jesus, lá em João 16:33, ele já alertou os discípulos, já tinha falado sobre isso, né? Ele diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Outra versão diz assim: tende bom ânimo, eu venci. Mas ele diz: olha, enquanto vocês estiverem neste mundo, vocês sofrerão aflições, porque vocês estão sujeitos às mesmas aflições que todas as pessoas passam. Estamos sujeitos às mesmas adversidades, e ainda temos perseguições, tribulações por sermos de Cristo, por professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, né? Mas nesse mundo temos aflições, estamos sujeitos às mesmas doenças, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas que todas as pessoas passam. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos. Mas Jesus também nos anima. Ele fala assim: tem de bom ânimo, persevera na fé, eu venci o mundo, eu consegui vencer. E esse pensamento, para mim, Jesus está dizendo: olha, eu venci, você também vai vencer, tem de bom ânimo. Continue a sua luta, continue a sua caminhada, persevere na fé, porque você também vai vencer. Eu venci, você vai vencer. Em Atos 14:22, os apóstolos tiveram a mesma atitude de ânimo, de animar os irmãos. Em Atos 14:22 diz assim: renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio as muitas aflições ingressemos no reino de Deus, ou entremos no reino de Deus. Veja que os irmãos foram animados a perseverar na fé, e eles foram animados com essa palavra, que mesmo em meio às muitas lutas, aflições que nós passamos, que podemos passar, o importante é que a gente entre no reino de Deus, ou seja, venhamos a viver a vida eterna com o Senhor Jesus. Então, os irmãos foram animados por essa palavra. Meus irmãos, o que eu quero dividir com vocês é que nós podemos passar muitas dificuldades, e esses dias têm sido dias difíceis para nós, né? Tem sido dias, tem sido novidade, porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas lutas, essa situação do nosso país, essa situação da pandemia, não sabemos como vai ficar daqui para frente, né? Mas temos uma certeza:
o Senhor nos livrará de todas as nossas aflições. Se você está passando hoje, nesses dias, alguma aflição, olha, se sinta animado por essa palavra, se sinta encorajado, persevera na fé em Jesus Cristo, porque mesmo em meio às muitas lutas que nós estamos passando, o importante é estar com o Senhor Jesus, é permanecer na fé com o Senhor Jesus. O Senhor vai te livrar das suas angústias, vai te livrar das suas aflições, das suas tribulações, vai te livrar de todas as perseguições que você possa estar sofrendo. E assim, não para, não é hoje, não é uma situação, são várias situações, né? A gente vai passar ainda por coisas, por outras aflições, mas o Senhor vai nos livrar de todas elas. Está escrito na palavra, e se está escrito, Deus vai fazer isso, Ele vai nos livrar, precisamos crer nisso, amém? Paulo, ele testemunha isso quando ele fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,11, ele diz assim: observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. Olha, parece que ele está recitando o Salmo 34,19. Paulo, a gente conhece, né, tantas coisas que ele passou, as lutas, as perseguições, aflições, angústias, momentos assim de crises, momentos em que ele queria até dar fim à sua própria vida, mas o Senhor livrou eles de todas essas angústias. Ele testemunha isso para Timóteo. Deus livrou ele de tudo isso. Amém? Então assim, fica um ânimo para a gente, um renovo para nós, porque Deus, como livrou Paulo, Ele pode livrar as nossas vidas também. Aleluia. Por toda a palavra de Deus encontramos testemunhos maravilhosos de como o Senhor livrou tantos homens, mulheres, de suas angústias. Por exemplo, você lembra daquela situação da viúva, que Deus fez um milagre do azeite e multiplicou o azeite na casa dela? Ela estava sofrendo uma angústia muito grande, porque os filhos dela seriam escravos para pagar uma dívida do marido. E Deus precisou fazer um milagre e multiplicar o azeite, e com isso ela pôde pagar todas as suas dívidas, e Deus livrou a vida dela daquela angústia, daquela situação tão difícil, por um milagre. Deus fez algo tremendo na vida dela. E Deus continua fazendo isso com a gente. Deus continua abrindo caminho no deserto. Deus continua ainda trazendo renovo, trazendo ânimo, trazendo solução para os nossos problemas, fazendo milagres para que a gente saia das situações difíceis que nós passamos. E cada um tem as suas situações difíceis. Cada um de nós, talvez em medidas diversas, mas todos nós passamos por situações difíceis. Cada um sabe a sua angústia, cada um sabe onde o coração aperta. Mas olha, Deus conhece o teu coração e Ele vai te livrar de todas as suas angústias. Amém? Amados, tem um propósito tudo isso. Deus permite nós passarmos por várias situações difíceis por um propósito que a Bíblia declara, que a Bíblia fala em 1 Pedro. Deus quer que a gente tenha uma fé inabalável nele. Ele quer produzir em nós um coração confiante nele, né? Ele quer que a gente sirva a Ele não apenas quando está tudo bem com a gente, quando não temos problema nenhum, não temos perseguição nenhuma, não temos problema nenhum, nenhuma angústia, mas Ele quer que nós o sirvamos mesmo em meio a situações difíceis. Ele quer que a gente tenha um coração pleno de fé, confiante nele. Então, é motivo até da gente pensar que essas dificuldades que nós passamos é motivo de alegria, porque Deus está produzindo algo tremendo em nosso coração.
Deus está produzindo algo espiritual dentro da nossa vida. Ele está tratando o nosso caráter, está nos fazendo homens e mulheres confiantes, homens e mulheres com fé inabalável. Então, assim, nós não podemos pensar que os problemas são ruins. Na verdade, no momento que nós estamos passando por eles, parece ser ruins mesmo. São problemas difíceis, né? São problemas que causam tristeza. Mas quando Deus coloca a mão e livra, e quando Deus livra a gente daquela aflição, isso se torna para nós motivo de alegria, motivo de louvor, de gratidão, porque Deus operou algo maravilhoso. Deus pode operar algo maravilhoso na sua vida, em meio a essas dificuldades que podemos passar, ou que você e eu estamos passando. Nesses dias tenho falado com alguns irmãos e ouvido algumas angústias, algumas coisas que os irmãos têm falado, mas nós vemos que Deus tem tratado, tem cuidado, tem dado graça, tem sustentado, né? São dias de aflições, dias de angústias, mas o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido o nosso refúgio, e Ele não descuida de nós em momento nenhum. Por isso, Ele permite passarmos por algumas situações difíceis, para que a gente tenha uma fé inabalável nele. Nós sabemos em quem temos crido. Amém? Você sabe em quem você tem crido? Você tem crido no Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso pode fazer um milagre na sua vida, na minha vida, e libertar o nosso coração de toda aflição, de toda angústia, livrar a gente de toda situação difícil que a gente passa. E Ele está conosco, amém? Nós precisamos de duas atitudes, irmãos, muito importantes enquanto passamos por momentos difíceis. A primeira atitude é a oração. Veja comigo, por favor, lá em 1 Pedro 5,7. Eu vou ler alguns versículos aqui, tá? Rapidinho. Mas veja o que Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, Deus tem cuidado de vós, mas você precisa lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que está causando ansiedade, angústia, dor no seu coração, todas as suas preocupações, as suas dificuldades, você precisa lançar ao Senhor, aos pés do Senhor, isso em oração, porque Ele tem cuidado de vós. Está escrito aqui, Ele tem cuidado de nós, aleluia. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou orações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplica, com ações de graça. E em Mateus 6,8 diz assim: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe os peçais. E eu queria grifar aqui, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo o que você precisa. Amém? O contexto desse texto de Mateus 6 está falando de necessidades físicas, né? Roupa, comida, alimento, mas, irmãos, além de tudo isso que Deus já tem suprido a gente, Ele sabe de tudo que você tem passado. Ele sabe das suas necessidades interiores, que está aí apertando o seu coração. Ele sabe o momento que você está chorando, quando você chora no seu quarto, ou quando você não tem nem palavras, não consegue nem orar mais. Ele sabe das suas angústias. Meus irmãos, Deus sabe, Ele não esqueceu de você. Ele não está longe de você, muito pelo contrário, Ele está bem perto e Ele está cuidando de você. Tenha fé nisso, tenha fé que o Pai, o seu Pai, o nosso Pai, está cuidando de nós. Amém?
Outra atitude muito importante, meus irmãos, atitude de louvor e gratidão. Eu gosto muito de um texto que está em Atos 16, 25 a 30. Eu só vou comentar do texto, que é o de Paulo e Silas, todo mundo já conhece, né? Um texto bem conhecido. Mas olha, irmãos, eles estavam passando por perseguição, açoites, foram presos, né? E a prisão naquela época não era a prisão como nós conhecemos hoje. Era um buraco no chão e as pessoas ficavam lá presas, tudo escuro, mal cheiroso, o lugar fedia, né? Porque não tinha banheiro, era um negócio muito feio, muito ruim. E Paulo e Silas estavam naquele lugar, amarrados, né? E sabe qual foi a atitude deles? Foi de louvor e gratidão a Deus. Eles cantavam hinos ao Senhor à noite. Irmãos, quando eles tiveram essa atitude de louvar a Deus, a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo, tomou aquele lugar. E Deus fez um milagre naquela noite. E Deus libertou a vida deles. E vocês sabem da história, do final da história. O carcereiro e toda a sua casa foi salvo por uma atitude de louvor e gratidão. Quando nós temos essa atitude diante do Senhor, de louvor e gratidão em meio à tribulação, em meio às aflições, em meio às angústias, em meio às dores que nós passamos, nós damos espaço para Deus poder agir em nosso coração e através do nosso coração. Eu lembro de uma vez, quando eu era jovem ainda, quer dizer, quando eu era mais jovem, né? Eu estava no meu quarto e eu estava passando por algumas dificuldades, algumas angústias no meu coração. Eu sinceramente nem lembro qual era a situação, mas eu sei que estava apertando muito o meu coração. E eu cheguei no meu quarto, comecei a orar e Deus me falou a seguinte frase: você pode me louvar por tudo isso? Quando aquela palavra entrou no meu coração, meus irmãos, eu comecei a louvar a Deus por tudo que eu estava passando. As situações não se resolveram de uma hora para outra, mas dentro do meu coração sim. Eu saí do meu quarto naquela noite com o coração livre, com o coração consolado pelo Espírito Santo. O Senhor fez uma obra na minha vida naquela noite. Os problemas continuaram por algum tempo, mas Deus me livrou das minhas aflições. Amém? Então, duas atitudes importantes: oração, se apegar na oração, se colocar joelho diante de Deus, e louvor e gratidão, para não dar lugar à murmuração, à reclamação. E olha o que Paulo declara em 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Também um texto bem conhecido, né? Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Amém? Era essa palavra que eu queria dividir com você. Que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, anime o teu coração, console o teu coração nesses dias. Amém? Que o Senhor esteja trazendo vigor, ânimo novo, vinho novo, alegria para o teu coração, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com sua família, aí no seu grupo. Ore com os irmãos que você conhece, que possa estar passando por alguma situação difícil. Declare o consolo do Espírito Santo. Deixe o Senhor realmente trazer alegria no coração dos irmãos, através da sua vida também. Amém, meus irmãos? Eu vou orar com vocês também agora. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos porque o Senhor é consolador, porque o Senhor tem tratado e cuidado do nosso coração e nunca tem nos deixado sós, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos livra das nossas aflições, porque o Senhor tem sido nosso refúgio, tem sido nosso libertador. Toda glória seja o teu nome, Senhor. Toda honra seja o teu nome. Te glorificamos nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito nesses dias e ainda por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Muito obrigado, Pai.
E eu oro para que o Senhor venha, Senhor, de encontro a cada coração, de cada irmão que está passando por alguma dificuldade, passando por angústias, passando, Senhor, por situações difíceis, que o Senhor venha livrar os meus irmãos de todas as suas aflições. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, um abraço. Que o Senhor continue abençoando sua vida em nome